Artigo 13º agora da Lei 8.069 de 90, conhecida como ECA. Os casos de suspeita ou de confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, eu havia falado com os senhores em outro momento sobre o princípio ali da proteção integral ao menor, à criança e ao adolescente. E esse artigo 13º, ele nos diz isso, que não apenas nos casos de confirmação de maus tratos, os senhores vão sublinhar aí, que também nos casos de suspeita deverá imediatamente e obrigatoriamente ser comunicado ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Então, isso aí é uma obrigação de toda a sociedade. Nós, como cidadãos, não podemos ficar inertes quando nos depararmos com uma situação de maus tratos, uma situação de tratos cruéis, físicos, psíquicos contra o menor. Agora vamos aqui... Uma pergunta, isso vale até 18 anos ou abaixo de 16? Nos foi perguntado aqui se essa proteção integral ao menor, nessa questão até dos castigos físicos, se isso vale apenas para menores até 16, não. Isso é válido até que a pessoa deixe a condição de menor, ou seja, até que ela adquira a maioridade civil, até que ela adquira a maioridade penal, até que ela adquira os 18 anos completos. Então, antes disso, abaixo disso, deverá sim haver a proteção a esses menores. Porque o artigo ele diz o seguinte, que os maltratos contra criança ou adolescente. E nós vimos que, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é considerada aquela pessoa até 12 anos incompletos e adolescente é dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos. E agora o colega quer fazer uma pergunta. Você pediu para grifar com o mesmo maus tratos ou castigo físico? Tá. O colega aqui, ele quis saber o que eu havia pedido para grifar aí no artigo 13º. O que eu pedi para grifar aí foi a questão dos casos de suspeita. Por quê? Se a questão vier falando assim, apenas nos casos de confirmação de maus tratos que você deverá procurar o Conselho Tutelar. Não, nos casos de suspeita também. E é bom grifar aqui também a palavra aí obrigatoriamente. Esse tipo de situação aí que o legislador costuma querer te confundir. Então, é obrigação aí da sociedade, da comunidade, do poder público, de todos, os cuidados com a criança e o adolescente. Já agora aqui, o parágrafo 1º do artigo 13º, ele diz o seguinte, as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Ou seja, quando a mãe, eu sei que é um tema polêmico, mas quando a mãe ela não quer criar aquela criança, ela não quer ter aquele filho, o caminho que a legislação encontrou para que não houvesse, por exemplo, os casos de abandono ou até os casos de crimes contra a criança, até de morte, o legislador ele diz o seguinte, que aquela mãe que manifestar interesse em doar, em entregar o seu filho para adoção, ela será imediatamente encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, ou seja, as varas da infância e da juventude que serão competentes para poder dirimir esse tipo de situação. É melhor, no meu ponto de vista, a mãe tomar esse caminho do que praticar algum tipo de crueldade contra a criança. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos de garantia de direitos da criança e do adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular
que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. O que o legislador quis dizer aí? Que o poder público, imediatamente, ele deve priorizar aqueles casos em que a criança esteja sofrendo algum tipo de violência. E quando ele fala que violência de qualquer natureza, é porque não é só a violência física, a violência psíquica também. Às vezes a criança ela não sofreu um dano físico, mas ela está sofrendo um dano psicológico, ela está sendo ameaçada, por exemplo. Então, esse tipo de situação, o poder público tem que sim acompanhar de perto e tem que dar prioridade a esses casos. E, inclusive, esse atendimento ele não precisa ser apenas nas unidades aqui elencadas. Ele pode ser feito também, se necessário, no domicílio daquela criança.